anomaly. Lição de número 39, questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto se subordinará àquelas que pronuncie. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor, e quem ouve melhor, aprende mais. Bem, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que estas bênçãos possam nos alcançar aonde quer que nos encontremos. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro Sinal Verde, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria de André Luiz, o benfeitor espiritual. E a lição a ser estudada hoje é a lição de número 39, questões a meditar. Lendo esta mensagem, meditando sobre ela, refletindo sobre as proposições de André Luiz, eu estava meditando a respeito do momento em que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo num mundo de certezas. Aquele que estuda, aquele que procura se inteirar, ele quase sempre quer e pretende a todo custo demonstrar e comprovar a sua convicção. Com exceção daquelas pessoas que são indiferentes e que, infelizmente, representam a maioria, aquelas pessoas que são rotuladas de antenadas, ou seja, aquelas pessoas que são consideradas bem informadas, também quase sempre encontram-se ilhados em suas convicções, em suas certezas. Nós precisamos perceber que neste ambiente em que nós hoje estamos vivendo, a tecnologia democratiza o conhecimento. No ambiente em que tremulam-se as bandeiras da democracia e da liberdade do pensamento, no momento em que se faculta a liberdade de expressão, ao invés de nós convivermos bem com a pluralidade de ideias, a facultar um debate sadio, o que nós flagramos, sem sombra de dúvida, é a intolerância, a rigidez e a divisão.
Ou seja, apesar das circunstâncias favoráveis, nós nos encontramos divididos. Muito embora o avanço tecnológico, muito embora o aprimoramento do nosso intelecto, neste ambiente, as convicções estão nos dividindo. E quase sempre, muito embora estejamos à procura do conhecimento, grande parte ainda da população é manipulada por influenciadores na internet. Nós percebemos de forma nítida que cada intelectual, cada pensador, geralmente, e eu digo infelizmente também, ele vegeta em seu mundo racionalmente arquitetado, o mundo que ele criou para si mesmo. De um lado, o fomento da certeza, o fomento da racionalidade, a agudeza do pensar, e por outro lado, o desprestígio da dúvida, o menosprezo da intuição e, pior, a flexibilidade como um sinal de fraqueza. E resta-nos perguntar a nós mesmos: quem está me governando? Quando eu me disponho a conhecer algo, o que me leva a fazer isso? Qual o móvel das minhas ações no trabalho do conhecer? Eu estou sendo levado pela sede de sabedoria ou pela ditadura do meu ego? De minha parte, meus irmãos, eu preciso confessar para vocês que a experiência tem me demonstrado a ineficácia do debate. Num ambiente tão propício, tão favorável ao diálogo, infelizmente eu percebo que o debate se me apresenta cada vez mais ineficaz. Porque geralmente, percebo isso, geralmente o que move o intelectual não é a busca da verdade, mas a defesa do seu ego. E nós, de minha parte, pelo menos, eu devo sempre estar vigilante para que eu não sucumba às artimanhas do intelecto, às artimanhas do ego. Muito menos eu devo fazer o possível para não fraquejar ante a armadilha de minhas neuroses. O autoconhecimento é indispensável nesse processo de conhecer e conhecer de forma eficaz. Eu preciso sempre me questionar: o que me leva a conhecer algo? É a busca da verdade ou a sede de demonstrar que eu estou certo? O que me traz insegurança? É o medo do equívoco ou o medo de estar errado? O medo de estar errado ou o medo de ser depreciado? Por que o ser humano precisa tanto demonstrar que está certo? Por que o ser humano ainda precisa tanto demarcar o território? A doutrina espírita, revivendo o ensinamento de Jesus Cristo, é o maior recado para que nós possamos olhar para nós mesmos e procurar, de forma sincera, o conhecimento para favorecer a ascensão espiritual. Nós percebemos de forma nítida nessa lição que André Luiz volta a tocar em assuntos, na maioria das vezes, que nós já comentamos nas lições anteriores. Assuntos já citados por André Luiz em outras lições. Mas nós precisamos destacar que André Luiz, em vez de nos impor as suas ideias, o benfeitor espiritual nos convida a meditar.
E a lição é intitulada Questões a Meditar. Ou seja, cada qual, cada um de nós, no silêncio de nós mesmos, nós devemos meditar, não somente sobre aquilo que foi proposto por André Luiz, sobre também meditar e refletir sobre as nossas convicções, para que possamos olhar o mundo de forma diferente e assim abrir a porta para o conhecimento eficaz. Analisemos, meus irmãos, o alicerce de nossas crenças, rotuladas quase sempre de premissas incontestáveis. Porque de que adianta nós estarmos certos, mas em verdade equivocados? De que adianta o aplauso dos outros se nós estamos levantando premissas totalmente infundadas? Portanto, meus irmãos, a meu ver, nós não podemos cair na armadilha do ego. Nós não podemos alimentar o propósito de apenas acumular conhecimentos e tentar impor ao nosso semelhante. Acima de tudo, nós podemos e devemos sempre ter a sede de conhecer, a sede da verdadeira sabedoria. E sem amor, e sem humildade, sem respeito pelo próximo, nós não alcançaremos a luz que, de fato, nos mostrará o verdadeiro caminho para a nossa ascensão espiritual. André Luiz, neste livro, nos convida a refletir, a meditar, não apenas sobre os tópicos apresentados neste capítulo, nesta lição, mas, sobretudo, sobre todo e qualquer assunto que se nos apresente em nossa caminhada aqui na Terra. Que tenhamos a humildade de reconhecer as nossas próprias limitações e, acima de tudo, ter o respeito pelo nosso semelhante. Jamais alimentar a pretensão de hipnotizá-lo, de convencê-lo, de influenciá-lo. Acima de tudo, com a pretensão de esclarecê-lo acerca dos seus reais potenciais. E, acima de tudo, do incessante cuidado que devemos alimentar em nós mesmos de procurar encontrar o melhor caminho para o conhecimento da verdade, não para fomentar em nós a idolatria do eu. Que Jesus Cristo continue abençoando a nossa vida e que a paz de nosso Pai esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.